Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 19 de novembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Passagens Bíblicas Controversas. O nosso texto base se encontra em João capítulo 5, verso 39, que diz: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando olhamos para a Bíblia, como vimos até o presente momento no nosso estudo desse trimestre, nós percebemos que não existe base bíblica para podermos afirmar que existe uma alma imortal, ou que o indivíduo, quando morre, no exato momento da sua morte, que ele já recebe a recompensa. Ou seja, se ele teve um compromisso com Deus, ele vai direto para o céu. Se ele não teve um compromisso com Deus, ele vai para o inferno ou para um estado intermediário, para o purgatório. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina o sono da morte, o estado inconsciente da pessoa que acaba falecendo, até o momento, claro, em que as ressurreições acontecerão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para ir com Cristo Jesus para o céu, no momento da sua vinda. Aqueles que não se entregaram a Cristo ressuscitarão depois do milênio, para receberem o juízo e a condenação eterna. E, ao mesmo tempo, a própria condenação eterna, ela é eterna em sua consequência, ou seja, no momento em que o pecado destruir os pecadores, o pecado não se levantará uma segunda vez. Ou melhor, no momento em que o fogo eterno em suas consequências, destruir os pecadores, o pecado não se levantará uma segunda vez. Portanto, quando olhamos para a Bíblia, e como vimos até aqui, não existe margem para podermos crer na imortalidade da alma. Quando olhamos para a história do povo de Deus, nós percebemos que entre os judeus, até o período em que os gregos chegaram e dominaram a região da Palestina, não havia nenhum tipo de ideia sequer de que houvesse qualquer parte do ser humano que pudesse ser imortal. Só para você poder ter uma ideia do que a gente está falando, quando olhamos para principalmente o período intertestamentário, período em que os medos e os persas acabaram sendo conquistados pelos gregos, e a partir desse momento, Alexandre o Grande começa um processo de grandes conquistas daquilo que era o Império Persa, e ainda ampliando mais esse mesmo império, nós encontramos a chegada de Alexandre o Grande dentro de Jerusalém. Quando ele se programa para passar por um processo longo de conquista, quando ele vem para poder cercar Jerusalém, para sua surpresa, os portões da cidade são abertos e ele é recebido com aplausos, com uma ovação muito grande. As pessoas pareciam felizes pela chegada dele. Ele foi conduzido até a região do templo, onde o sumo sacerdote apresentou a ele as profecias de Daniel. E ele acabou descobrindo que por séculos os judeus esperavam pela chegada dos gregos. Dentro de várias profecias mencionadas no livro de Daniel, tanto a profecia de Daniel capítulo 2, que mostrava a estátua com as diferentes partes da mesma, a cabeça de ouro representando a Babilônia, o peito e os braços de prata representando a coligação dos médios e dos persas, o ventre de bronze representando a própria Grécia que viria até ali. Alexandre fica tão impressionado com aquela situação que ele pergunta se haveria alguma coisa que ele poderia fazer pelos judeus, já que ele esperava uma batalha demorada, um processo moroso para poder conseguir conquistar o país, e agora o país simplesmente se entregava a ele. O sumo sacerdote então solicita dele algumas coisas. Esse mesmo Deus que revelou que o Senhor chegaria é o Deus que é adorado nesse país. Gostaríamos de pedir uma coisa. Sabemos que em todo lugar onde você chega, depois da conquista, você estabelece os templos pagãos dedicados
as divindades gregas e ao mesmo tempo traz os filósofos gregos para poder ensinar a filosofia grega. Gostaríamos que você respeitasse a nossa crença num único Deus e permitisse que nós adorássemos a esse único Deus e não estabelecesse nenhum tipo de templos pagãos ou que trouxesse seus filósofos para cá. Alexandre concorda com essa situação. Entretanto, estabelece que fora daquele que seria o território específico de Israel naquele tempo, ou aonde estavam as cidades dos judeus, que elas seriam poupadas. Ele escolhe, entretanto, 10 cidades, que é uma região chamada Decápolis, além daquilo que era o Mar da Galileia. E nessas cidades, ele estabelece os templos gregos e, ao mesmo tempo, coloca e constrói bibliotecas gregas, constrói vários lugares para os pensadores e traz os seus filósofos gregos. A partir dessas 10 cidades, o conhecimento da filosofia grega, que traz como base, principalmente a filosofia de Platão, que traz como base a ideia de que existe uma dicotomia dentro do próprio ser humano. Uma parte que é imortal e eterna, uma parte que é boa, que é a alma, e uma parte que é má, que é a matéria, o corpo. Nesse período, nesses 400 anos, que é chamado de o período intertestamentário, ou seja, desde que o último profeta havia profetizado lá no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, até o momento em que o primeiro profeta surge no contexto do Novo Testamento já, João Batista, segue um período de mais ou menos 400 anos. Nesse período, de forma quase que imperceptível, a filosofia grega se infiltrou dentro de vários segmentos do judaísmo. E muitos dos judeus acabaram fazendo uma reinterpretação de textos que nunca tiveram uma conotação de imortalidade da alma, textos do Antigo Testamento, que fizeram com que eles acreditassem que havia sim uma alma imortal e até mesmo que havia uma recompensa imediata após a morte, um céu ou um inferno. Essa ideia trazida da filosofia grega nesse período acabou sendo introduzida em alguns segmentos, não em todos, mas em alguns segmentos do judaísmo. É claro que com a chegada de Cristo Jesus, Cristo colocou muitos desses elementos nos seus eixos. Para podermos entender alguns desses textos que começaram a ser mal interpretados, nós vamos analisar na lição dessa semana alguns textos, até mesmo do Antigo Testamento, que foram distorcidos dentro da sua visão original. É claro que agora, pensando no contexto da pós-vinda de Jesus, o período que sucedeu ao Novo Testamento, os apóstolos, percebemos claramente que eles não tinham nenhum tipo de ideia, nem Jesus nem os apóstolos, eles não adotaram a ideia da filosofia grega, a ideia de uma alma imortal. Entretanto, quando olhamos para o próprio Novo Testamento, percebemos que Jesus, bem como os apóstolos, se referem à morte como um sono, como na verdade todo o Antigo Testamento trabalhava a mesma ideia. Entretanto, quando por volta do ano 320, nós encontramos aí Constantino se convertendo ao cristianismo, eu coloco essa conversão entre aspas, ele vai fazer um sincretismo entre o cristianismo e o paganismo. Lembramos desse momento apenas para poder nos referir àquilo que foi a mudança do sábado para o domingo. Mas um dos legados que ele deixou para o cristianismo foi também introduzir dentro do cristianismo as mesmas ideias que a filosofia grega também acreditava e que estava impregnado em toda a religião pagã, a religião tanto romana quanto a grega. Porque, aliás, quando os romanos conquistaram o império dos gregos, eles só mudaram o nome dos deuses gregos e acabaram assimilando os mesmos. A língua que era falada no Império Romano continuou sendo a língua grega e a filosofia grega ganhou grande espaço dentro do Império Romano. E, nessa perspectiva, a crença na imortalidade da alma também. E agora, com a conversão de Constantino e com esse sincretismo religioso entre paganismo e cristianismo, a ideia de uma alma imortal vem para o cristianismo, vem para dentro das igrejas cristãs.
E alguns dos textos que foram mencionados por Jesus e pelos apóstolos são agora reinterpretados. E uma nova significação foi dada para esses mesmos textos para tentar pregar ou ensinar que existe sim uma alma imortal, que o indivíduo quando morre, ele vai direto para o céu, ou para o inferno, ou para um estado intermediário, o purgatório. Toda essa ideia foi introduzida, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, pela filosofia grega. Nessa semana, teremos a oportunidade de poder analisar alguns textos, como, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, que é a parábola do rico e do Lázaro. Uma parábola que tem sido muito mal interpretada e tem feito com que algumas pessoas acreditassem na imortalidade da alma. Lucas, capítulo 23, verso 43, que é o momento de Cristo Jesus na cruz, quando ele conversa com um dos ladrões, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus dá uma resposta a ele, que se não for bem compreendida, pode dar a entender que o indivíduo teria subido diretamente para o céu. Filipenses capítulo 1, versos 21 a 24, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, onde Paulo diz que tinha o desejo de estar com Cristo. E algumas pessoas olham para esse texto e acreditam que ele estava falando da sua alma desapegando do corpo por intermédio da morte. O texto precisa ser compreendido. 1 Pedro capítulo 3, versos 13 a 20, Pedro vai falar sobre a pregação aos espíritos em prisão. Algumas pessoas querem dizer que Jesus, na verdade, quando morreu, ele foi até o inferno e pregou para aquelas pessoas para as almas daquelas pessoas que haviam morrido por ocasião do dilúvio. Apocalipse 6, versos 9 a 11, que fala sobre as almas dos mártires que clamam por justiça embaixo do altar. São textos que todos esses textos passaram a ser reinterpretados pela igreja, lá no período de Constantino, para poder tentar introduzir na igreja a crença na imortalidade da alma. Textos que nunca foram vistos numa perspectiva de dicotomia entre corpo e alma, mas que passaram a ser vistos pela igreja cristã, a partir de Constantino, como sendo um indício de uma alma imortal. O que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas? Como esses textos devem ser compreendidos? É exatamente isso que veremos na lição dessa semana. Ao estudarmos esses textos, precisamos entender uma coisa de acordo com aquilo que Ellen White diz no Desejar Todas as Nações, na página 276. O próprio Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Não censurava a fraqueza humana, mas dizia a verdade. E é exatamente essa verdade que procuraremos. Não para acusar, seja quem for, que acredite de forma equivocada na imortalidade da alma, mas para entendermos qual o ensinamento bíblico a respeito desse tema. Nosso estudo essa semana realmente vai valer a pena. Eu te incentivo a continuar conosco. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque através dela podemos ser edificados, podemos ser exortados e ensinados. Nessa semana temos muito que estudar sobre textos controversos. Ajuda-nos a podermos não apenas estudar esses textos, mas também ser edificados através deles. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?